Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Se Deus não existe, por que ser bom? O conceito de Deus foi inventado como antítese da vida. Concentra em si, em espantosa unidade, tudo o que é nocivo, venenoso e difamador, todo o ódio contra a vida. O conceito de além, de mundo verdadeiro, foi inventado com o fim de desvalorizar o único mundo que existe, para não deixar a nossa realidade terrenal nenhuma meta, nenhuma razão, nenhum a fazer. O conceito de alma, de espírito e, enfim, até mesmo de alma imortal, foi inventado para desprezar o corpo, adoecê-lo, torná-lo santo, para contrapor uma espantosa despreocupação a tudo o que merece seriedade na vida, as questões da alimentação, moradia, regime intelectual, assistência aos doentes, limpeza, clima. Em vez de saúde, a salvação da alma, ou seja, uma folie circular, loucura circular, que abrange desde as convulsões de penitência até as histerias de redenção. O conceito de pecado foi inventado ao mesmo tempo que seu correspondente instrumento de tortura, o conceito de livre-arbítrio, para obnubilar os instintos, com o propósito de converter em uma segunda natureza a desconfiança em relação a eles. Nietzsche, Ecce Homo. Se Deus não existe, por que ser bom? Apresentada dessa maneira, a pergunta parece verdadeiramente desprezível. Quando alguém religioso formula dessa forma para mim, o que muitos fazem, sinto uma forte vontade de responder da seguinte maneira: você realmente quer dizer que a única razão pela qual você tenta ser bom é para obter aprovação e recompensa de Deus, ou para evitar sua desaprovação e punição? Isso não é moralidade, é apenas adulação, preocupação com a grande câmera celestial de vigilância ou com o pequeno monitor interno que acompanha cada um de seus movimentos, inclusive seus pensamentos mais comuns. Como Einstein disse, se as pessoas são boas apenas por medo da punição e esperam uma recompensa, então somos realmente coitados. Michael Shermer, em The Science of Good and Evil, considera que esta questão encerra o debate. Se você acredita que na ausência de Deus cometeria roubos, estupros e assassinatos, revela-se uma pessoa de moral duvidosa, e seria prudente mantermos-nos afastados de você. Por outro lado, se você reconhece que continuaria sendo uma pessoa boa mesmo sem a vigilância divina, então você destruiu completamente a afirmação de que Deus é necessário para que sejamos bons. Suspeito que muitos religiosos realmente acreditam que é a religião que os motiva a serem bons, especialmente se pertencem a crenças que exploram sistematicamente a culpa pessoal. Para mim, parece que é necessário ter uma autoestima muito baixa para pensar que se a crença em Deus desaparecesse subitamente do mundo, todos nós nos tornaríamos hedonistas insensíveis e egoístas, sem qualquer traço de bondade, caridade, generosidade ou qualquer coisa que mereça ser chamada de bondade. Dostoiévski é frequentemente citado como acreditando nisso, supostamente devido a declarações atribuídas a Ivan Karamazov. Ivan observou solenemente que não há absolutamente nenhuma lei da natureza que faça o homem amar a humanidade, e que se o amor realmente existe e existiu no mundo até agora, não é devido a uma lei natural, mas apenas porque o homem acredita em sua própria imortalidade. Ele acrescentou, em um apêndice, que essa crença é exatamente o que constitui a lei natural, ou seja, uma vez que a fé do homem em sua própria imortalidade seja destruída, não apenas sua capacidade de amar se esgotaria, mas também as forças vitais que sustentam a vida neste planeta. Além disso, nada seria imoral, tudo seria permitido, inclusive a antropofagia. E por fim, como se isso não bastasse, ele declarou que para cada pessoa como eu e você, que não acredita nem em Deus,
nem em sua própria imortalidade, a lei natural está destinada a se transformar imediatamente no oposto exato da lei baseada na religião que a precedeu, e que o egoísmo, mesmo levando à perpetração de crimes, não apenas seria permitido, mas seria reconhecido como a verdadeira razão de ser da condição humana, mais racional e mais nobre. Talvez por ingenuidade, inclino-me a ter uma visão menos cínica da natureza humana do que a de Ivan Karamazov. Será que realmente precisamos de vigilância, seja divina ou autoimposta, para evitar comportamentos egoístas e criminosos? Quero acreditar firmemente que não precisamos dessa vigilância, e espero que você também. Por outro lado, apenas para abalar nossa convicção, considere a experiência de Steven Pinker durante uma greve policial em Montreal, conforme descrito por ele em Tábula Rasa. Quando adolescente, no Pacífico Canadá, dos orgulhosos anos 1960, eu era um ardente defensor da anarquia de Bakunin. Ria dos argumentos de meus pais de que, se o governo desarmasse, o caos tomaria conta de tudo. Nossas previsões rivais foram postas à prova às 8 da manhã de 17 de outubro de 1969, quando a polícia de Montreal entrou em greve. Às 11h20, o primeiro banco foi roubado. Ao meio-dia, a maioria das lojas do centro havia fechado por causa de saques. Algumas horas depois, taxistas incendiaram a garagem de uma empresa concorrente de aluguel de limusines no aeroporto. Um atirador matou um policial provincial. Vândalos invadiram hotéis e restaurantes. E um médico matou um ladrão em sua casa nos subúrbios. Ao final do dia, 6 bancos haviam sido assaltados, 100 lojas saqueadas, 12 incêndios provocados e 3 milhões de dólares em prejuízos contabilizados, até que as autoridades municipais precisaram chamar o exército e, claro, a polícia montada para restaurar a ordem. Esse teste empírico decisivo deixou minha política em frangalhos. Talvez eu também seja otimista por acreditar que as pessoas permaneceriam boas, mesmo sem serem observadas ou policiadas por Deus. Porém, durante a greve policial em Montreal, onde a maioria da população supostamente acreditava em Deus, por que o temor divino não conteve alguns quando os policiais estavam temporariamente ausentes? Essa situação não foi uma excelente oportunidade natural para testar a hipótese de que a crença em Deus nos torna moralmente melhores? Ou será que H. L. Mencken estava certo em sua sátira ao dizer: as pessoas dizem que precisamos de religião, mas o que realmente querem dizer é que precisamos de polícia. É evidente que nem todos agiram mal em Montreal quando a polícia se ausentou. Seria interessante saber se houve alguma tendência estatística, mesmo que leve, mostrando que os crentes religiosos saquearam e vandalizaram menos do que os não religiosos. Minha conjectura ingênua seria o contrário. Às vezes, de forma cínica, disse que não há ateus nas trincheiras. Com base em alguma evidência, embora seja simplista tirar conclusões, suspeito que há poucos ateus nas prisões. Não estou necessariamente afirmando que o ateísmo aumenta a moralidade, embora o humanismo, frequentemente associado ao ateísmo, provavelmente o faça. Outra possibilidade é que o ateísmo esteja correlacionado a um terceiro fator, como maior educação, inteligência ou ponderação, que pode contrabalançar impulsos criminosos. As evidências disponíveis de estudos não sustentam a ideia comum de que a religiosidade esteja diretamente ligada à moralidade. Embora correlacionais, esses dados, como os apresentados por Sam Harris em Carta a uma Nação Cristã, são impressionantes de qualquer forma. Pesquisas sistemáticas geralmente corroboram esses dados correlacionais. Gregory S. Pohl, no Journal of Religion and Society, 2005, comparou 17 nações desenvolvidas economicamente e concluiu que altas taxas de crença em um Criador e de culto a ele correlacionam-se com maiores índices de homicídio, mortalidade juvenil precoce, infecções por doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência
e abortos em democracias prósperas. Dan Dennett, em Quebrando o Encanto, faz comentários irônicos sobre esses estudos em geral. Esses resultados, sem dúvida, abalam fortemente as alegações comuns de que os religiosos possuem uma virtude moral superior, tanto que provocaram uma considerável onda de pesquisas adicionais iniciadas por organizações religiosas na tentativa de refutá-los. É interessante notar que, se houvesse de fato uma relação positiva e significativa entre comportamento moral e afiliação, prática ou crença religiosa, essa conexão seria logo descoberta, dada a disposição das organizações religiosas em confirmar cientificamente suas convicções tradicionais sobre o assunto. Elas confiam na ciência quando apoia o que já acreditam. Cada mês que passa, sem que essa demonstração surja, reforça a suspeita de que as coisas não são tão simples. A maioria das pessoas sensatas concorda que a moralidade, na ausência de vigilância, é mais genuinamente moral do que uma moralidade que desaparece quando a polícia está em greve, ou quando a câmera de vigilância é desligada, seja ela física, como as monitoradas em delegacias, ou imaginária, como a câmera celestial no céu. No entanto, talvez seja injusto interpretar tão cinicamente a pergunta: se não há Deus, por que se dar ao trabalho de ser bom? Um pensador religioso poderia oferecer uma interpretação mais genuinamente moral, como a seguinte declaração de um apologista imaginário: se você não acredita em Deus, não crê que existam padrões absolutos de moralidade. Com a melhor das intenções, você pode desejar ser uma pessoa boa, mas como decidirá o que é bom e o que é ruim? Somente a religião pode fornecer padrões definitivos de bem e mal. Sem religião, você precisaria construí-los, o que seria uma moralidade sem normas, uma moralidade subjetiva. Se a moralidade é apenas uma questão de escolha pessoal, Adolf poderia alegar que estava sendo moral, segundo seus próprios padrões, baseados na eugenia, e tudo que o ateu poderia fazer é fazer uma escolha pessoal e viver segundo uma orientação diferente. Em contraste, cristãos, judeus ou muçulmanos podem afirmar que o mal possui um sentido absoluto que se aplica a todos os tempos e lugares, de acordo com o qual Adolf era completamente maligno. Mesmo que fosse verdade que precisamos de Deus para sermos bons, isso obviamente não tornaria a existência de Deus mais provável, apenas mais desejável. Muitas pessoas não conseguem distinguir essa diferença. No entanto, o argumento do meu apologista imaginário não depende da ideia de que a motivação para o bem deva ser simplesmente a bajulação de Deus. A afirmação dele é que, independentemente de onde venha a motivação para agir de maneira moral, sem Deus não haveria um padrão objetivo para determinar o que é bom. Cada um de nós criaria sua própria definição de bem e agiria de acordo com ela. Princípios morais baseados exclusivamente na religião, ao contrário, por exemplo, da regra de ouro, frequentemente associada à religião, mas com outras origens possíveis, podem ser considerados absolutistas. Bem é bem e mal é mal, sem ficar decidindo casos individuais com base em circunstâncias como sofrimento pessoal. Meu apologista da religião defenderia que somente a religião pode fornecer a base para determinar o que é o bem. Alguns filósofos, incluindo Kant, buscaram estabelecer bases morais absolutas sem recorrer à religião. Apesar de ser religioso, como era comum naquela época, Kant tentou fundamentar a moralidade no dever por si só, não em nome de Deus. Seu famoso imperativo categórico nos exorta a agir apenas segundo a máxima pela qual você possa, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal. Isso funciona bem para o exemplo de dizer a verdade e para alguns outros casos. No entanto, não é tão simples aplicá-lo a toda moralidade. Apesar das tentativas de Kant, é tentador concordar com meu apologista hipotético de que morais absolutistas
frequentemente encontram motivação na religião. Morais absolutistas muitas vezes se deparam com dilemas complexos. Por exemplo, é sempre errado aliviar o sofrimento de um paciente terminal a seu pedido? É sempre errado praticar o amor com alguém do mesmo sexo? É sempre errado interromper uma gravidez? Para alguns, essas questões têm respostas absolutas que não toleram discussão ou debate. Qualquer desvio desses princípios é visto como um erro moral grave. Felizmente, porém, as morais não precisam ser absolutas. Os filósofos morais, como observado por Robert Hinde, concordam que os preceitos morais, embora não necessariamente construídos pela razão, devem ser defensáveis pela razão. Eles se dividem em diversas correntes, sendo as principais a deontologia e o consequencialismo. Deontologia, como defendida por Kant, foca na obediência a regras morais sem considerar necessariamente suas consequências, enquanto os consequencialistas, como os utilitaristas, avaliam a moralidade de uma ação por suas consequências práticas, buscando maximizar a felicidade geral. Em conclusão, a reflexão sobre a moralidade em ausência de uma divindade sugere que a ética humana não depende necessariamente de uma vigilância divina para ser válida e efetiva. A moralidade baseada em recompensas e punições divinas pode ser vista mais como um controle externo do comportamento do que uma verdadeira expressão de bondade. A história e a pesquisa mostram que sociedades e indivíduos podem adotar sistemas morais robustos independentemente de crenças religiosas. Isso sugere que os princípios morais podem emergir da razão, empatia e da convivência social. Assim, a bondade e a ética não precisam de uma justificação sobrenatural, mas podem ser construídas a partir da compreensão humana e da busca pelo bem comum. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Queimem as bandeiras, rasguem os decretos. A revolução é o manifesto. Nosso grito é a rebeldia contra o sistema e sua hipocrisia. Nos templos de ouro, os falsos profetas vendendo mentiras, pregando promessas. Mas o povo acorda, a voz ecoa. Em cada esquina, a luta ressoa. Onde somos filhos da anarquia, contra a tirania e a teocracia. Nas ruas nossa voz é clara, lutamos por uma nova era. Queimem as bandeiras, rasguem os decretos. A revolução é o manifesto. Nosso grito é a rebeldia contra o sistema e sua hipocrisia.